Olá pessoal, eu vou corrigir uma questão da prova da ESA de 2016. O conjunto de solução da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero Ele quer saber quais são as raízes desse polinômio, que é um polinômio de terceiro grau. A gente observa nos conjuntos, todos eles têm 3 raízes. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Na primeira, eu vou utilizar os conjuntos e as relações de Girard. E na segunda, eu vou utilizar fatoração. Solução número 1. Vamos partir para as relações de Girard. O que acontece? Quando a gente tem um polinômio de terceiro grau, ele é desse tipo na sua forma geral. A0x à terceira, mais A1x ao quadrado, mais A2x, mais A3. A1, A2, A3 são os coeficientes. Pelas relações de Girard, deixa eu colocar aqui, ó, relações de Girard. A gente tem o seguinte, que se a gente somar todas as raízes, e observe que nos conjuntos nós temos todas as raízes, a gente teria isso daqui, a raiz 1, vou chamar de x1, a raiz 2, x2, e a raiz 3, x3. A gente precisaria trocar o sinal do A1 e dividir pelo A0. Ora, a relação 2, para um polinômio de terceiro grau, nós iremos multiplicar duas as raízes e somar, né? Seria x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Muitas vezes a gente nem utiliza essa forma aqui, tá? Mas é uma das relações. A gente pega o A2, sem trocar o sinal dele, e divide pelo A0. E na terceira relação, nós iríamos fazer o produto das 3 raízes. x1 vezes x2 vezes x3 é igual, a gente troca o sinal do A3 menos A3 e divide pelo A0. Vamos usar então essas relações para encontrar a primeira ideia e a última ideia, que elas são bem simples. Usando aqui o menos A1, que seria o menos 2 aqui, ó. Esse aqui seria o A1, tá? Esse aqui seria o A2 e esse aqui seria o A3. O A0 seria o coeficiente do x à terceira. Então, ó, menos A1 seria trocar o sinal do menos 2, ficaria menos 2, sobre o A0, que é 1. Isso aqui iria dar 2. Então, a soma das raízes tem que dar 2. Nós poderíamos já perceber aqui quais são os conjuntos cuja soma das raízes deu 2. A primeira alternativa, nós temos 3 mais 1, 4. 4 menos 2, ora, a soma aqui deu 2, ó, o que já bate com a nossa soma. Mas nós temos que procurar se outro conjunto também vai dar 2. Porque se mais de um conjunto der 2 como solução, nós vamos ter que partir para o produto, por exemplo. Então, vamos somar essa outra aqui, ó. 4 mais 3, 7. 7 menos 0,5, com certeza não dá 2, né? Não precisa fazer o cálculo todo. Aqui a gente tem 2 mais 1, 3. 3 menos 3 aqui deu 0, não é 2. Então, não é nem a C e não é a B. 4 menos 3 deu 1. 1 menos 0,5, com certeza não vai dar 2. E aqui a gente tem 2 menos 4, mais 2 aqui deu menos 2. Então, não é nem a D e nem a E. A gente percebe que só com a soma das raízes e as relações de Girard, a gente mataria essa questão, então seria a letra A, sem precisar fazer mais nada. Porém, essa solução, apesar de simples, numa prova pode não ser tão trivial, né? Então, a gente precisa, às vezes, partir para uma outra ideia. Na solução 2, a gente pega o polinômio x à terceira menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Daí a gente vai tentar fatorar esse polinômio. Nesse caso aqui, se a gente colocar o x ao quadrado em evidência usando esses dois termos, a gente vai ter x menos 2 dentro de um parênteses. Por exemplo, x ao quadrado, a gente vai ter x menos 2. Não dá para tirar esse x menos 2 do outro lado. Então, não dá para colocar o x ao quadrado em evidência para esses dois termos. O que a gente pode fazer aqui é x à terceira menos 2x ao quadrado. Perceber que esses dois termos, se ele tivesse o x ao quadrado menos o 5x mais 6, daria uma expressão de segundo grau, onde as raízes são 2 e 3. Porém, a gente não tem esse x ao quadrado aqui, mas a gente vai colocar ele. A gente vai ter menos 5x mais 6. Vamos colocar aqui o x ao quadrado e agora vamos tirar o x ao quadrado para não mudar o problema, né? Aqui vai dar 0. Só que esse menos x ao quadrado, ele junta com esse aqui. Vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado. E a gente vai ter esse x ao quadrado aqui, menos 5x mais 6, isso é igual a 0. Agora a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência.
Então, para esses dois aqui, x ao quadrado em evidência vai dar x menos 3 aqui. E essa parte aqui, se a gente procurar as raízes, elas serão 2 e 3. A forma fatorada desse polinômio aqui é x menos 2 e x menos 3, e isso é igual a zero. Bom, com isso surge aqui o x menos 3 e o x menos 3 nos dois. Dessa maneira, a gente pode colocar x menos 3 em evidência e aí dividir. X menos 3 fica aqui, entra x ao quadrado. X menos 3 fica aqui, entra mais x menos 2 aqui. Isso é igual a zero. Bom, tendo isso daqui, a gente pode calcular as raízes agora. Observe que um produto ele é igual a zero. Dessa maneira, o primeiro fator ele é nulo ou o segundo fator também é nulo. Ora, x menos 3 igual a zero, x igual a 3. Essa é uma das raízes. Se vocês observarem, 3 a gente tem na letra A, tem na B, tem na C e não tem na D e na E. Então, com o número 3, a gente conseguiria anular a D e a E. Porém, com esse outro polinômio, nós conseguiríamos aqui calcular as outras raízes. Usando aqui ou Bhaskara ou soma e produto, você consegue, então, encontrar as outras duas raízes. Eu vou fazer rapidinho, né? É só para a gente perceber aqui, ó. x1 aqui e x2. Um produto que dá menos 2 e uma soma que dá menos 1. Bom, então tem que ser menos 2 e 1, né? Porque menos 2 vezes 1 dá menos 2 e menos 2 mais 1 dá menos 1 como soma. Então, as outras duas raízes são menos 2 e 1. Observando aqui, ó, menos 2 e 1 está na letra A. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau!